Peppa Pig tem tanta teoria macabra que eu já nem consigo acompanhar direito. E agora eu fui surpreendido por mais uma que eu nunca imaginaria. Você sabia que a vida da Suzy Ovelha é extremamente sinistra e cheia de segredos por todo lado? Eu sei que parece difícil de acreditar, afinal, a Suzy é uma das coisas mais fofas que a gente já viu. Mas é geralmente embaixo dessa fofura que se esconde a verdade sinistra e pavorosa das coisas. Para começar, você já reparou que ela não tem pai? É um fenômeno parecido com os pais do Papai Pig, pois assim como eles, a Suzy, sua mãe e sua avó nunca mencionam quem é o pai da Suzy. O que é de se estranhar, já que mesmo fora da família, foi uma pessoa importante para as três, não é? E sempre que vemos as ovelhas, sempre são mulheres. Tipo, é como se não existisse nenhuma figura masculina nessa família. Será que foi um divórcio? Ou será que o cara foi de base? Ou quem sabe saiu para comprar cigarro e nunca voltou? E por isso nunca falam dele. Como não temos nenhuma informação disso, começamos a buscar outras informações em outros lugares. E o que encontramos vai deixar sua cabeça rodopiando no lugar, pois é uma conspiração envolvendo os coelhos, um negócio multimilionário e até mesmo clonagem. Pois é, eu falei que você não ia acreditar. Então peguem seus casacos de lã, assinem o canal e bora descobrir mais uma teoria bizarra de Peppa Pig aqui no canal Planeta Tim. A Suzy Ovelha não é a primeira ovelha mundialmente famosa que veio daquele lado da Europa. Você sabia? Nos anos 90, na vida real, uma ovelha chamada Dolly ficou extremamente famosa e todo mundo falava sobre ela direto. E o motivo por trás disso é o que nos traz ao vídeo de hoje. Dolly não era uma ovelha de verdade. Bom, ela era sim, mas não como conhecemos. Dolly era um clone feito em laboratório. Sim, o primeiro clone bem-sucedido da história. Mas não para por aí, pois assim como provavelmente é o caso da Suzy, Dolly também tinha uma irmã chamada Polly, que também era um clone, mas com uma diferença. Ela possuía genes humanos. Calma que não é o que você está pensando. A Polly não era um bicho com braços e pernas humanas que falava bé o tempo inteiro. Mas sim, uma ovelha normal feita para provar como esse tipo de abordagem seria útil para a produção de remédios que ajudariam as pessoas. Mas no caso da Suzy, bom, assim como todo mundo no universo da Peppa, os animais humanoides que se comportam como pessoas, tudo isso nos diz o suficiente sobre a possibilidade de algum cientista clandestino ter levado as coisas longe demais. Mas não acaba por aí. Graças ao fato de que Dolly e Polly existiram de verdade, e assim como Bluey puxa referências australianas para seu desenho, Peppa também faz o mesmo em puxar referências britânicas para o desenho, como a Rainha Elizabeth, por exemplo. E as ovelhas Dolly e Polly também são parte da história da Grã-Bretanha. No desenho da Peppa, existe a possibilidade de existirem várias ovelhas iguais à Suzy, todas clonadas ou a partir dela mesma, ou a partir de alguma outra ovelha mais velha, como a mamãe ou a vovó ovelha, criando uma situação parecida com o Dogman, em que os clones surgem ainda como filhotes e vão crescendo normalmente, sabe? E assim como a teoria da Olivia Pig ser a gêmea malvada da Peppa, que deve viver com Peppa para se manter em segredo, o mesmo rola com a Suzy, já que em vez de uma, são várias. E todas elas têm que manter a fachada de Suzy e agirem como se fossem iguais, o que nesse caso acaba sendo, já que são clones. Mas já vimos essa história antes, e um ou outro clone sempre acaba adquirindo autonomia e personalidade própria. E por isso a Suzy às vezes briga com a Peppa do nada, ou age de forma estranha. E o único jeito de fazer ela voltar à programação original é clicando no botão vermelho aí embaixo do vídeo, e principalmente se ativar o sininho também. É o barulho da notificação que faz os clones voltarem ao normal, hein? Dito tudo isso, é de se esperar que existam clones da Suzy pra tudo quanto é lado, né? Como se controla algo assim? Para pra pensar. Se existissem clones seus por aí e você não soubesse, não seria muito difícil virar uma esquina e dar de cara com você mesmo, caso não fosse controlado, né? Cara, que cena bizarra. Mas continuando. No mundo da Peppa existe outro personagem que está literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo. Você sabe de quem eu estou falando. Eu sei que você sabe. E até o personagem sabe que você sabe que eu sei. Peraí, me perdi. Enfim, estou falando da Senhora Coelho. Cara, faz total sentido. Ela está em todos os lugares, até na França e nos Estados Unidos. Seria muito fácil ela separar esses clones e cada coelho ter a sua própria Suzy para estudar, criar ou administrar. Mas por que eles fariam isso? O que os coelhos ganhariam tendo vários clones de ovelha dessa forma? Pois a resposta é extremamente simples. Eles são produtores de lã. Sério, pensa a respeito e veja como essa ideia é genial.
Para começar, que os coelhos já são donos de praticamente todos os comércios que existem no mundo de Peppa, tirando um ou outro. Agora imagina, se eles têm uma rede mundial de vários coelhos com lojas, e as próprias ovelhas clonadas para ir tosando de vez em quando para vender lã delas sem machucá-las. Cara, isso é literalmente dinheiro infinito para eles. Os caras são gênios do empreendedorismo. E temos uma prova disso no episódio As Roupas Novas de George, em que ninguém menos do que a Senhora Coelho, em sua loja de roupas, lhe oferece um agasalho todo feito de lã. Na moral, isso nem é teoria mais. Tá escancarado na nossa cara. Nós já sabemos que o Vovô Pig curte inventar umas paradas, mas o Vovô Coelho está num outro nível que nem se compara. Só pode ser ele que está por trás de toda essa treta de clonagem. Porque, mano, o cara literalmente desenvolveu um parque de dinossauros inteiro. Se tem alguém capaz de desenvolver todo esse aparato de clonagem para vender lã, seria ele. Afinal, como ele seria capaz de financiar a construção de um parque de dinossauros se não fosse a grana preta de lã de clone que ele faz? Existe a teoria de que os coelhos formam um culto de adoração à Senhora Coelho, e como toda sociedade secreta que se preze, eles precisam de fundos para financiar suas bizarrices secretas. Você gostaria de ter um clone seu para fazer todas as tarefas chatas que você não gosta? Então digite #clone nos comentários. E ainda sobre o Vovô Coelho, tem um símbolo que entrega ele da mesma forma que os símbolos de Nova Era e dos Illuminati entregam o Jay-Z. Primeiro, ele é o único personagem que usa uma touquinha de lã na cabeça, mas ninguém usa roupa de lã, nem mesmo as ovelhas. Mas aí acho que faz sentido, já que elas são feitas disso, né? E nessa touquinha dele tem a logo de uma âncora. E agora, se você ir lá pro episódio sobre o futuro da Peppa e da Suzy, podemos ver claramente a mesma logo de âncora no pijama da Suzy. Cara, com certeza isso é uma marca de roupas que a família Coelho criou. Nós nunca vemos mais nenhum personagem com roupa de âncora estampada, literalmente apenas o Vovô Coelho e a Suzy. Não tem como você me convencer que isso não é uma conexão, cara. Agora, se isso é apenas a logo da marca de roupas dele, ou se tem algum significado mais sinistro, como se aquilo fosse uma marca para indicar que a Suzy é sua propriedade, aí não temos como saber, sem nos colocar em perigo. Pois esse tipo de segredo é o que pessoas com altos cargos poderosos como o Vovô Pig fariam de tudo para proteger. Então tomem cuidado. E o cuidado tem que ser tomado de forma redobrada, porque a clonagem da Suzy provavelmente deu errado em alguns sentidos. Porque no episódio Amigo Imaginário, aprendemos que a Suzy enxerga um leão que ninguém mais vê, e ela apresenta o cara para todo mundo como se realmente estivesse ali. Mas é tudo coisa da cabeça dela. Não sei você, mas é um sinal muito estranho pra mim de que a Suzy provavelmente está perdendo alguns parafusos, porque algo deve ter dado errado na clonagem. E se ela tá passando por isso, o que garante que os outros milhares de clones da Suzy não estejam passando pelo mesmo problema? Consegue imaginar que terror? Uma horda de ovelhas birutas espalhadas pelo mundo inteiro, falando asneiras e balindo sem parar o dia inteiro? O que aconteceria se elas finalmente se revoltassem e não aguentassem mais a própria loucura? Cara, eu não quero nem imaginar. Isso aí parece um plot de filme de terror. Melhor continuar fingindo que tá tudo bem e é só mais um desenho fofo mesmo.